Fala, galerinha do 7º ano, beleza? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Bora! Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de leitura e interpretação. Por quê, professora? Porque vocês precisam trabalhar a leitura de vocês e trabalhar a interpretação também. Muitas das vezes, em uma prova, um teste, vocês erram a resposta da questão por não saber interpretar a pergunta ou até mesmo por não saber ler. Que isso, professora? Tá falando que a gente não sabe ler? Tô. Porque é preciso saber ler para poder entender o que está escrito. Não basta apenas eu passar o olho assim e não entender, né? É aquela velha história, não tem assim, quando a gente está em sala de aula e a gente está aplicando a prova, aí vocês falam assim, professora, não entendi essa questão aqui. Aí a gente vai lá e lê para vocês. Por exemplo, sublinhe apenas os substantivos do texto. É para sublinhar os substantivos do texto. Aí vocês, tá, agora eu entendi. Ou seja, a gente precisa ler com entoação para vocês poderem entender. Mas eu quero que vocês façam isso. Vocês precisam aprender a ler, entender o que estão lendo e principalmente interpretar. Nós vamos começar aqui, ó, com um texto pequenino. Não é um texto muito grande, mas já é um começo. Depois eu vou aumentando o tamanho desse texto aí, hein? Depois eu vou aumentando o número de perguntas, tá bom? Oi. Que lindo. Mas como eu estava falando, a leitura é muito importante para poder aprender como se escreve as palavras. A palavra exame, por exemplo, escrevo com X ou com S, depois do E, exame. Eu poderia escrever com Z, né? O som seria o mesmo, não seria? Exame. Mas a palavra se escreve com X. A gente poderia até ler, né, exame, mas se lê exame. Mas eu só sei que o exame se escreve com X, porque eu já vi essa palavrinha escrita em algum lugar. Existem as regras dessa escrita, mas não é por causa da regra que eu sei que se escreve com X. É por causa da escrita que eu já vi em algum lugar. E eu memorizei, guardei aqui, ó, na minha memória. Minha memória cerebral, meu arquivo aqui dentro. É assim? Quando vocês começarem a ler mais, automaticamente, vocês vão olhar a palavra errada e vão detectar, falar assim, opa, essa palavra aí tá errada. Ou quando vocês forem escrever errado, vocês vão perceber que tem alguma coisa que não está legal e vocês vão analisar e vão ver que a leitura ajuda bastante, tanto na escrita como também na fala, tá ok, pessoal? Vamos lá? Bom, hoje eu trouxe aqui para vocês um texto que fala sobre o peixe. Depois eu coloco esse texto aqui no grupo, tá? E as perguntinhas para vocês lerem com calma, para vocês lerem as perguntinhas também, fazerem a interpretação sobre ele. O peixe. Tendo por berço o lago cristalino, folga o peixe a nadar todo inocente. Medo ou receio do porvir não sente, pois vive incauto do fatal destino. Se na ponta de um fio longo e fino, a isca à vista, ferra inconsciente, ficando o pobre peixe, de repente, preso ao anzol do pescador ladino. O camponês também, do nosso estado, ante a campanha eleitoral, coitado, naquele peixe tem a mesma sorte. Antes do pleito, festa, riso e gosto, depois do pleito, imposto e mais imposto, pobre matuto do sertão do norte. Esse é um textinho de Patativa do Assaré. Questão número 1, vou pedir para vocês analisarem o seguinte verso do poema. Tendo por berço o lago cristalino, qual é o significado do vocabulário berço nesse contexto? 2. Observe os significados do verbete incauto. Quem não tem cautela é prudência, que é inocente e sem malícia. Na letra A, agora explique o quarto verso da primeira estrofe do poema.
Número 2, qual é a crítica que o poeta faz nesse poema? Você concorda com essa crítica? Vou fazer aqui, eu vou dar uma pista para vocês, tá? Ele está criticando os políticos, né? Estão criticando aqui os políticos. Aí vocês dão uma olhadinha aí, uma analisadinha, e depois que vocês fizerem, manda pro meu privado para eu poder corrigir, para eu poder ver, né, se vocês conseguiram fazer direitinho a interpretação textual de vocês, combinado? Então é isso, galerinha. Eu vou deixar esse texto aqui para vocês fazerem essa interpretação. Depois a gente vai estar falando mais sobre um pouquinho mais sobre tipos de linguagem, variedade linguística. Vamos ver mais textos. Bom, esse é só o comecinho. Façam o exercício e mandem pro meu privado, ok? Vou ficando por aqui. Beijos. Fui!